Ajudei uma mulher a recuperar a confiança. E isso terminou no divórcio dela. Nunca imaginei que algo tão simples quanto ser gentil em uma aula de pilates pudesse mudar completamente a vida de alguém, muito menos terminar em um divórcio. Mas foi exatamente isso que aconteceu, e até hoje eu ainda tento entender se fiz algo errado, ou se apenas ajudei alguém a finalmente se enxergar. Nos últimos meses, comecei a frequentar uma aula específica de pilates 3 vezes por semana. Era uma turma relativamente pequena, então, com o tempo, você acaba percebendo quem aparece com frequência, quem falta, quem evolui mais rápido e quem parece estar ali quase invisível, tentando não chamar a atenção. Foi assim que notei uma senhora que sempre chegava muito tímida, quase encolhida. Ela costumava usar várias camadas de roupa, mesmo sendo uma aula intensa, daquelas que fazem qualquer um suar bastante. Não havia nada de errado nisso, claro, mas dava para sentir que não era apenas uma questão de conforto. Era como se ela quisesse se esconder, evitava contato visual, falava pouco e sempre escolhia um canto mais afastado da sala. Com o passar das semanas, comecei a cumprimentá-la de forma simples, um bom dia, um sorriso, às vezes um comentário leve sobre o exercício, nada forçado. Aos poucos, acabamos treinando lado a lado, e essas pequenas interações viraram conversas curtas antes e depois da aula. Foi assim que comecei a conhecê-la de verdade. Ela me contou que era casada e tinha 3 filhos. O marido ficava em casa, jogando videogame a maior parte do tempo e não contribuía financeiramente. Segundo ela, ele sempre fazia comentários sobre o corpo dela, dizendo que as roupas estavam apertadas demais e que talvez ela devesse ir mais à academia. O tom, claramente, não era de incentivo, era cobrança, desgaste, crítica disfarçada. Eu nunca tentei investigar mais a fundo. Nunca dei conselhos diretos, nem incentivei nada além do óbvio. Continuar vindo às aulas, respeitar o próprio ritmo e se sentir bem consigo mesma. Mas ela desabafava. Falava sobre como se sentia pequena dentro do próprio casamento. Como tinha esquecido quem era antes de ser apenas esposa e mãe. Com o tempo, algo começou a mudar. Ela passou a chegar mais confiante. O sorriso, que antes era raro, virou presença constante. As roupas foram ficando mais leves, não no sentido de provocação, mas de liberdade. Dava para ver que ela estava se reconectando com algo que parecia ter perdido há muito tempo. A própria identidade era bonito de ver, de verdade. Não porque o corpo dela estava mudando, mas porque a postura estava diferente. Ela ocupava espaço, conversava mais, ria, existia. Então, na semana passada, depois da aula, enquanto guardávamos os equipamentos, ela se aproximou de mim com um olhar diferente, meio nervosa, meio empolgada, e disse: "Eu fiz uma coisa meio louca." Quando perguntei o que era, ela respirou fundo e falou algo que eu nunca esperei ouvir. Eu decidi deixar Lou. Ela continuou dizendo que queria me agradecer. Disse que a forma como eu a tratei, com respeito, gentileza e sem julgamentos, ajudou ela a se lembrar de quem era antes de tudo. Que isso fez com que ela percebesse o próprio valor. Que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu coragem para se defender e cuidar de si mesma. Eu fiquei sem reação. Parte de mim achou aquilo lindo. Outra parte se sentiu estranhamente culpada. Eu não tinha a intenção de causar um divórcio. Nunca incentivei isso. Nunca falei mal do marido dela. Eu só fui humana. Desde então, fico pensando nisso. Será que causei algo que não deveria? Ou será que o divórcio já estava acontecendo muito antes, silenciosamente, dentro dela? Talvez tudo o que eu fiz tenha sido mostrar, sem perceber, que ela merecia mais do que estava recebendo. No fim, eu prefiro acreditar nisso, que não destruí um casamento, que apenas ajudei alguém a lembrar do próprio valor. E, às vezes, isso é tudo que uma pessoa precisa para mudar a própria história.